texto sagrado na manhã deste dia, no Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas. Segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 18, o versículo de número 23, para nós meditarmos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, transforma, modifica, regenera e traz de onde ninguém poderia tirar ou sair a palavra de Deus, esta sim o faz. Versículo 23 do capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, está escrito assim: mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Queridos, nós estamos na manhã deste dia com esta oportunidade de falarmos para todos vós, os que nos dão prazer, e relutar contra aqueles que retruncam para não ouvir a palavra de Deus. Queremos na manhã deste dia refletir com os irmãos sobre um simples tema básico para nos aplicarmos a esta palavra na manhã deste dia, visto que através dos louvores que nesta manhã já foram entoados ao Senhor, através da mensagem que já fora ministrada há minutos atrás, onde almas já se renderam aos pés do Senhor, com certeza, onde vidas têm se deleitado naquilo que é muito mais importante, a palavra de Deus. O texto que outrora nos lemos nos dá o privilégio de trazermos um tema básico, como já temos dito. E eu quero falar sobre o SOS de Deus. Transfigurando para menores, queremos falar sobre o socorro de Deus na manhã deste dia. E aqui estamos, queridos, com esta passagem bíblica, aonde nos damos a importância para introduzirmos a esta simples reflexão, que precisamente precisamos falar sobre a alma. E falar sobre a alma é entender ou esclarecer que a alma, sim, é a sede das emoções. E quando falamos de emoções, falamos de sentimentos, falamos de vontade, falamos de intelecto. Quando falamos de alma, quando falamos de sede das emoções, falamos de vontade, de intelecto, de sentimentos, enfim, falamos daquilo que precisamos, que estamos necessitados. E outrora o texto que nós lemos fala exatamente de uma passagem bíblica muito conhecida por vós, talvez todos, que nos dá o relato e a história de um jovem este rico, bem-sucedido, jovem este que tinha tudo do bom e do melhor aos seus poderes, que abençoava, que doava, mas que uma certa feita, este jovem se deparava exatamente em uma situação difícil, quando ele percebeu que não tinha tudo que ele queria, quando ele não tinha aquilo que era mais importante para a vida dele. Como trazendo na manhã deste dia, muitas pessoas têm tudo na vida, mas não têm aquilo que é mais necessário. Pessoas têm tudo na vida, pessoas buscam tudo na vida, tem pessoas que correm atrás de tudo na vida, mas não tem aquilo que é mais importante para a sua vida. E este jovem se depara em uma situação difícil, porque olhando aos seus derredores, nós nos deparamos com um jovem que não lhe faltava nada, mas ele teve uma oportunidade
de observar os seus êxitos, de observar os seus derredores e encontrar uma falta. E a falta que ele encontrou era aquilo que ele não poderia comprar com seus bens financeiros que ele tinha, com sua riqueza, com suas posses. E ele se depara exatamente com Cristo, com Jesus, e lhe faz uma pergunta diante de alguém necessitado, de alguém que tinha tudo, mas que lhe faltava algo sublime para a sua vida. E ele pergunta para Jesus: o que deve ele fazer, chamando ele de mestre, para herdar a vida eterna? Queridos, eu trago este tema para falar sobre um dos primeiros pontos, a alma sedenta. E a alma sedenta nos faz lembrar exatamente de uma pessoa sedentária, de uma pessoa desesperada, de uma pessoa que está à mercê de algo que precisa ser feito a seu favor. Quando falamos de alma sedenta, falamos daquilo que preencherá a esta alma, que preencherá este vazio. Quando nós lembramos do escritor Eclesiastes dizendo que todo ser humano ele tem um oco vazio na vida, e que nós éramos grandes pecadores, sim, mas nós tínhamos esse oco vazio preenchido pelos desejos em que o mundo oferecia. Esse oco vazio, este espaço sedentário, ele era preenchido pelos belos prazeres da vida. Eles eram preenchidos pelos oferecimentos deste mundo. E nos faz bem lembrar do capítulo 4 do próprio evangelista Lucas, escrevendo: após Jesus Cristo sair de um grande período no deserto, em jejum e oração, ele é conduzido ao pináculo do templo. E naquele pináculo do templo, o inimigo das nossas almas, ele oferece a Jesus tudo que o mundo tinha de bom e do melhor. E quando ele oferece tudo que o mundo tinha do bom e do melhor para Jesus, ele faz uma pergunta para Jesus: se tu quiseres tudo isto, eu te dou. Ele se deparava com Jesus Cristo nesse momento, queridos, em que Jesus saía de uma situação que estava lutando, relutando, não é? Como homem, como filho de Deus, como Deus, vencendo um grande obstáculo. Mas o inimigo das nossas almas o conduzem ao pináculo do templo, mostra-lhe tudo quanto o mundo tinha do bom e do melhor. Mas ele faz uma pergunta: se tu quiseres, tudo isto eu te dou. O inimigo das nossas almas preenche e sabe que nós temos ecos vazios, e que esses ocos vazios devam ser preenchidos por alguma coisa. E ele sabe o que você está precisando, sim, sabe. Ele tem algo a oferecer a você, porque ele percebe, ele sabe que você está passando por algumas dificuldades na vida. E o objetivo dele é te oferecer para preencher esse espaço. E quando eu digo que nós éramos aqui, voltando para nós tínhamos os mesmos momentos, as mesmas oportunidades que talvez você está tendo hoje, de se deparar em situações difíceis e querer preencher de todas as formas esse oco vazio. Preencher com a idolatria, preencher com a cachaça, preencher com as drogas, com as coisas erradas. Mas escute, estamos falando de alma sedenta.
de pessoas que está desejoso. E nos faz bem lembrar do salmista escrevendo ao Salmo 42, desta feita, o verso de número 11, quando ele vai dizer: por que estás abatida, ó minha alma? A parte A do verso. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que perturbas tu dentro de mim? Se referimos ao próprio salmista escrevendo nos primeiros versos deste Salmo 42, quando ele vai se referir à corça que está sedenta, que está desejosa, em busca daquilo para preencher as suas necessidades maiores. E nós nos deparamos com esta situação em plenos momentos da vida em que nos encontramos. A alma sedenta, a vontade, o intelecto e a emoção invade o nosso ser para preenchermos este oco vazio que muitas das vezes não preenchemos. Mas nesta manhã eu quero te oferecer Jesus Cristo. Esse sim preenche os desejos da nossa alma. Este sim preenche os desejos do nosso oco vazio. Enquanto que você está preenchendo a sua alma, a sua vida, com as coisas deste mundo que nos oferece e que é impossivelmente muitas das vezes rejeitarmos porque estamos desejosos e necessitados. Mas só há uma possibilidade de rejeitarmos as coisas que este mundo oferece. Só há uma possibilidade de rejeitarmos o preenchimento das nossas emoções, da alma sedenta pelas coisas do mundo, quando nós reconhecemos que Deus é Deus sobre deuses, Senhor dos senhores, e que Ele é o único que pode nos garantir este preenchimento da nossa alma. A alma sedenta, a sede das emoções. Ah, queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, na manhã deste dia, eu quero te oferecer o socorro de Deus para você. Na manhã deste dia, o que eu te ofereço é o socorro que você está precisando. O que eu te ofereço na manhã deste dia é aquilo que ninguém pode preencher. É aquilo que ninguém pode colocar nesse espaço vazio que se encontra dentro de você. Mas Jesus Cristo, o SOS, o socorro de Deus, Ele está nesta manhã de braços abertos para te dizer: eu quero preencher este vazio que está dentro de você com a minha presença. Aleluia. Oh meu Senhor, as almas sedentas, as almas que estão cheias de vontade, as almas que estão cheias de emoção, o intelecto abrame pelos melhores, o intelecto pensa, age e deseja as coisas para preencher este oco vazio. Mas eu quero nesta manhã te oferecer Jesus Cristo, que preenche esta alma vazia. E vejamos o texto que nós lemos quando falamos sobre este jovem. A sua alma estava sedenta, a sua alma estava abatida por algo que ele não tinha. A sua alma estava correndo atrás de um socorro. A sua alma estava desejosa para ser preenchida. E ele procurou a pessoa certa de verdade. Ele encontrou a pessoa certa de verdade. Mas escute, a diferença é que esse jovem, ele colocou todas as suas posses acima de qualquer coisa. Ele colocou tudo que ele tinha para preencher este oco vazio que estava dentro dele. E nós provamos isto quando Jesus Cristo responde a ele a pergunta:
que ele mesmo fez para Jesus. O que eu devo fazer? O que eu posso fazer? Tem alguma coisa ao meu alcance que eu possa fazer? Ô Jesus, eu tenho tudo, tenho dinheiro, tenho riqueza. Ô Jesus, eu posso comprar. Jesus responde para ele, exatamente com simples palavras: tu sabes os mandamentos. Ele responde: sim, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha infância. Olhe, esse jovem estava com a sua alma abatida por algo que ele não tinha, que lhe preencheria diante da pergunta feita. E quando Jesus ouve ele dizer isso, Jesus vai dizer para ele: ainda te falta uma coisa. De tudo quanto você tem, reparte-o pelos pobres, e aí sim tu terás um tesouro no céu. Ou seja, este oco vazio que você tem, é preciso que você aceite o socorro de Deus. Talvez você possa se perguntar: mas, pregador, eu não tenho riqueza, eu não tenho posses, eu não me enquadro à história desse jovem. Talvez você se pergunte: eu não chego nem perto do que esse jovem tinha diante de uma sociedade. Eu lembro-me que ontem à noite estávamos em uma recepção e de repente entra um jovem. O portão estava aberto, ele entra com uma mochila nas costas e se refere para aquele público que estava lá: socorro, me ajude que eu estou com fome. E jogou a bolsa para o canto da parede desesperado, se jogou pelo chão e dizia: eu preciso de socorro. Me ajudem, pastores. Estavam eu e alguns outros presbíteros, dirigentes de congregação. E eu abordava aquele jovem e ele pedia socorro eminentemente para súplicas, que não aguentava mais aquela vida. Escute, eu estou trazendo esse fato verídico que eu passei para mostrar para você que esse jovem rico se encontrava nessa situação. E talvez você possa estar dizendo: eu não me encontro na condição dele. Talvez da situação em que você se encontra, como esse jovem que eu me refiro, não tinha nada, casa para morar, comida para comer, roupas para vestir, desesperado, pedindo socorro e dizendo: eu não aguento mais. O que vocês podem fazer por mim? Ora, um prato de comida todo mundo dá, um pão para comer todo mundo dá. Abro aspas e fecho aspas, quando eu digo que nem todo mundo tem este mesmo prazer. E nós ouvimos aquele jovem cidadão desesperado da vida e dissemos para ele: você pode mudar a sua vida. Jesus pode mudar a sua história. A expressão dele era: como Jesus pode mudar a minha vida? Se eu não tenho onde morar, onde dormir, vivo nas ruas, para cima e para baixo. E nós dissemos para ele: mas Jesus pode socorrer você. Você pode tomar uma decisão, mediante a decisão tomada, Deus pode agir por você, mudar as estratégias.
Deus pode traçar outro caminho para você. Deus pode modificar a sua história. E não é um nem dois que se encontram dentro desses estados difíceis, que quer uma solução de imediato. Mas nós ensinamos, pregamos, mostramos para ele que Jesus pode transformar, pode mudar, pode garantir essa alma sedenta das coisas deste mundo pela presença de Deus. Mas a resposta que esse jovem deu para Jesus foi um não até hoje. A história vai nos dizer que até hoje Jesus espera, entre aspas, usando outras palavras, conjecturando aqui, quando Jesus, até hoje nós entendemos que espera a resposta desse jovem, se ele queria fazer isto. Ele estava com a alma sedenta, a sede das suas emoções estava palpitante, o seu intelecto desejava vontade e emoção, mas não aceitou o que Jesus disse para ele. Esse mesmo jovem que nós nos deparamos com ele ontem, nós falamos também em poucas palavras de Jesus para ele, e ele também não quis. Veja a diferença. Esse jovem tinha tudo, esse outro jovem não tinha nada. Mesmo não tendo nada, não queria encontrar-se com aquele que tinha tudo para dar a ele. E esse que tinha tudo, não queria compartilhar tudo que tinha para encontrar-se com aquele que tinha tudo do melhor para dar a ele. Escute, queridos, o socorro de Deus bate às nossas portas. O socorro de Deus está disponível para preencher a alma sedenta, essa sede das emoções. E nós nos deparamos exatamente com uma outra situação dentro dessa passagem bíblica. Ao término desse contexto do jovem rico, nós nos deparamos com um outro jovem, que a sua alma estava abatida também. Esse outro jovem, que se encontra nas leituras bíblicas desta feita no capítulo 18, a partir do versículo 35, o cego de Jericó. Esse jovem, esse homem, esse menino, que se encontrava perto da entrada de Jericó, no caminho. E ele se encontrava em uma situação difícil, mendigando, pedindo socorro. A sua alma vivia em pleno momento de desejos. Sempre estava necessitado. Por isso ele vivia mendigando à beira do caminho ali, mendigando, pedindo socorro para sobreviver. Ele vivia naquela beira do caminho, junto, sentado. Ele era cego, não tinha sua visão, não sabia, não conhecia quem era A, B ou C. Eu lembro que esse dia fui fazer uma visita a um cidadão, e esse cidadão, ele não anda porque tem só uma perna, mas ele também era deficiente visual. E chegamos na casa desse cidadão, eu e um outro obreiro, e quando chegamos lá, começamos a conversar com ele, damos a paz do Senhor, ele nos recepcionou bem. Depois de alguns minutos de uma conversa saudável, ele olhou assim para mim e disse com todo respeito: é o dirigente da congregação? Eu disse: é. E o outro irmão quem é? É o diácono tal. Ele disse: é. Foi aí que eu entendi que muitas das vezes o deficiente visual, nesse contexto que estamos aplicando, ele só vai perceber quem é a pessoa se ele perguntar quem é. Não são todos os casos, claro. Não são todas as vezes que você, ao ouvir uma voz por ter deficiência, percebe
e chega a uma conclusão que esta pessoa é YH. Não é bem fácil assim. E quando eu estava lendo esse texto bíblico, eu comecei a entender que este jovem estava mendigando à beira do caminho próximo à entrada de Jericó, e ele não conhecia quem era Jesus. Ele não conhecia quem passava naquele caminho. Aquele trajeto passava movimentação de pessoas. Mas ele estava ali todos os dias mendigando perto deste caminho. E quando ele ouve passar aquela multidão, ele perguntou: que era aquilo? Ele agora achou uma coisa anormal, uma multidão diferenciada. Talvez com seus ouvidos ele ouviu o barulho, aquela comoção, aquela situação que aos seus olhos que não via, mas aos seus ouvidos que eu ouvia, era fora do normal. E quando ele percebe que está acontecendo algo fora do normal, ele pergunta: que era aquilo? A quem ele estava perguntando? Não dizem os nomes. A quem foi as pessoas que ele perguntou? O texto vai dizer exatamente da seguinte maneira: e disseram-lhe que Jesus o Nazareno estava passando por ali. Vejamos, uma alma sedenta. Essa emoção da sua alma estava sedentária. Quando ele ouve aquela multidão, quando ele pergunta quem estava passando por ali, quando ele pergunta o que era aquilo, que alguém responde para ele e diz: é Jesus. Ele vai dizer agora, clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O seu desejo de apenas estar à beira deste caminho, mendigando para suprir as suas necessidades corporais, necessidade. Agora, meus queridos irmãos, nós nos deparamos com esse jovem clamando a Jesus Cristo da seguinte forma e se expressando: tenha misericórdia de mim. A alma estava sedenta. O seu oco vazio precisava ser preenchido, não por alimentos, não por líquidos, não por ajuda de ninguém, mas por alguma pessoa que pudesse suprir a sua maior necessidade. E a sua maior necessidade agora era a misericórdia de Deus sobre a vida dele. E é assim muitas das vezes que muitas pessoas se encontram. Tem tudo na vida, mas não supre as suas necessidades. Tem dinheiro, tem fama, tem tudo e muito mais. Mas o dinheiro, a fama, o tudo que ele tem, não tem preenchido o oco vazio da sua alma. O SOS de Deus chegou na sua vida. Trocando por menores, o socorro de Deus estará aí aprazivelmente e legivelmente para você aceitar. Deus tem socorro para todo mundo. Mas escute, uma alma sedenta não perde as esperanças, não desiste. Uma alma sedenta não volta atrás. Uma alma sedenta insiste, persiste, luta. Uma alma sedenta vence os obstáculos da vida. Uma alma sedenta busca os seus objetivos. Uma alma sedenta vai em busca das suas conquistas. Uma alma sedenta não está preocupado com os obstáculos que estão na sua frente. Foi exatamente o que aconteceu com esse jovem. Quando nós lemos o versículo de número 39, vai dizer o seguinte: e os que iam passando repreendiam. Talvez imaginaremos aqui os mesmos que disseram para ele: ora, quem está passando aí é Jesus o Nazareno. Talvez
podemos imaginar os mesmos que deram as respostas para ele quando ele perguntou o que era aquilo. Quando nós chegamos no versículo 39, vai dizer: e os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se preocupou com as barreiras. Ele enfrentou as barreiras, ele lutou forte, ele foi em busca. Escute, e quando nós chegamos no versículo 40, vai dizer: então Jesus, parando, Jesus ouviu por 2 vezes o clamor daquele jovem. A primeira vez que Jesus ouviu, deixou as coisas acontecerem. Porque após a primeira ouvida de Jesus ao clamor desse jovem, aconteceu a interferência da multidão, mandando o jovem se calar. O jovem, ouvindo esses jovens que pediram para que ele se calasse, ele vai dizer: eu não vou me calar. Em outras palavras, eu vou falar mais alto, eu vou gritar com mais força. É a minha alma que está necessitada, é a minha alma que está lutando. Então vou dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí no versículo 40, então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. Agora Jesus vai utilizar-se de quem? De pessoas daquela multidão. Vamos utilizar aqui. Talvez pensamos ou queremos pensar ou aceitar que Jesus tenha mandado os seus próprios discípulos. Vai ao encontro desse jovem que está mendigando, suplicando, pedindo misericórdia por 2 vezes para toda a multidão. Traz ele aqui. E quando chegaram com ele, perguntou-lhe, dizendo, Jesus agora pergunta para ele, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. O maior desejo da alma desse homem não era mendigar ali por suas necessidades diárias. Percebemos que ao passar do tempo, o maior desejo da alma deste jovem era que alguém suprisse sua maior necessidade. Claro, pensando em 2 motivos. Um é que isso poderia não estar existente. E a segunda possibilidade é que tornou-se a possibilidade de ser existente quando ele percebeu que aquilo que estava acontecendo era anormal, fora do normal, não era cotidiano aquele movimento de pessoas, e não era cotidiano porque Jesus passava por ali pela última vez. E quando isso acontece, esse jovem menino percebe que está alguma coisa diferente. Então o que é que ele vai dizer? O que está acontecendo? Quem está por aí? Os homens informam para ele que é Jesus. Ele agarra essa oportunidade. Bom, é a minha chance. É a minha chance de pedir socorro para quem pode me socorrer. Escute, talvez você tenha batido em muitas portas. Talvez você tenha chegado em vários caminhos, mas ainda te falta o caminho da verdade. E o caminho da verdade é aceitar as misericórdias de Deus, é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque esse jovem menino percebeu que aquilo era anormal, e quando ele percebe isto, ele vai entender que por ser anormal, ele vai saber que quem está passando por ali é o Salvador do mundo, é o Libertador, é quem estava curando, fazendo grandes milagres, prodígios e maravilhas, e o dele estava para acontecer. Bastava ele continuar insistindo para preencher o desejo da sua alma. E o desejo da sua alma foi exatamente enxergar. Aí Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele responde para Jesus: que eu veja. E Jesus diz para ele: vê, a tua fé te salvou. E logo via e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, também dava louvores a Deus. Como encontra-se a sua alma?
Como você está nesta manhã? O SOS de Deus está disponível para você. Talvez a sua alma esteja sedenta, sim, não por coisas passageiras, mas eu quero acreditar que a sua alma esteja sedenta por aquilo que é maior do que todas essas coisas passageiras. E só quem pode te dar isto que você tanto quer e acredita que existe é Jesus. Então, para finalizarmos em 2 minutos, quantas almas sedentas temos aí que quer o socorro de Deus? Quantas almas estão do outro lado que precisa do socorro de Deus? Que precisa preencher este oco vazio? A alma sedenta. Escreve aí, coloca aí: eu quero aceitar a Jesus como o meu socorro, a minha necessidade maior. Que o Espírito Santo, ele faça isso acontecer na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer grandes coisas através da sua decisão. Cadê a segunda alma sedenta na manhã deste dia? Estaremos orando pela sua vida. Coloca aí no chat: eu quero o socorro de Deus nesta manhã. Que o socorro de Deus seja pleno na sua vida, para a glória de Deus. Nós estaremos orando pela sua vida, pela vida de todos aqueles, em agradecimento. E que o Senhor continue abençoando grandemente a todos vós. Enquanto estamos orando, você pode colocar a sua decisão aí. Bendito Deus e eterno Pai, ó meu Senhor e Deus, te louvamos, te agradecemos por tudo, meu Senhor. Te glorificamos pela manhã deste dia, pelas vidas que estão do outro lado ouvindo a tua palavra. Toca no coração deles ou delas, meu Senhor, para que eles possam entender que esta maior necessidade seja colocada no seu coração através do teu Espírito Santo, meu Senhor. Abençoa grandemente as famílias, abençoa teus filhos, teu povo, que na manhã deste dia estão ouvindo a tua palavra. Faz morada no coração dos aflitos, faz morada no coração dos necessitados. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos por esta rica oportunidade, Senhor. Ser com cada um dos teus filhos, ser com a tua igreja, ser com o teu povo, com as tuas criaturas, para a glória de Deus. Pai querido, Pai amado, eu te peço, te agradeço por tudo e por todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador.